Fala galera, que viver de dividendos. Vamos estar falando aqui hoje sobre o Warren Buffett. Você quer saber o que o Warren Buffett está comprando e o que ele está vendendo e quais as ações que ele tem na carteira dele para longo prazo? É nesse vídeo aqui agora que eu vou falar sobre isso e vou comentar sobre essas ações, dar a minha opinião, a minha visão sobre a carteira do Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos maiores investidores aí que nós temos no mercado e muitos dos investidores pequenos, como eu, como você que está aí me ouvindo, gostam da metodologia, né, da forma como o Warren Buffett investe. Eu acho que ele é o que se aproxima mais perto aí do pequeno investidor. Apesar da gente gostar do Warren Buffett, não quer dizer que a gente vai conseguir seguir a estratégia dele, nem que a estratégia dele funcione pra gente que é pequeno investidor. O pessoal precisa de entender isso. A gente está trazendo aqui as ações, mas não quer dizer que é para tu sair comprando tudo que o Warren Buffett está comprando e vendendo o que ele está vendendo. Por quê? Ele trabalha com quantidades absurdas de dinheiro. Quem leu alguns livros aí sobre grandes investidores, os caras comentam, o pessoal sabe que, o pequeno investidor tem inúmeras vantagens que o grande investidor não tem. E o cara que é grande, ele meio que, ele até que queria ter uma quantidade menor ou a flexibilidade que um pequeno investidor tem para operar na bolsa. Porque ele acaba tendo que vamos dizer assim, perder algumas oportunidades por conta da liquidez de alguns ativos, né? Que não tem uma liquidez. O Warren Buffett movimenta bilhões. Às vezes, se ele for entrar em algumas empresas, ele zera a posição em todas as empresas ali na bolsa e não tem mais nada para comprar, o preço dispara. Então, tem que ser empresas muito grandes para ele poder investir e ele acaba perdendo algumas oportunidades nesse meio do caminho, né? Mas, de modo geral, eu gosto de acompanhar o que esses caras estão fazendo para a gente ter uma visão assim mais, para onde essa galera está indo, que caminho que esses caras estão seguindo, né? Para a gente poder se balizar em alguma coisa, mas não quer dizer que a gente vai replicar Ctrl+C, Ctrl+V, aquela estratégia ali. E eu vou trazer alguns comentários sobre o Warren Buffett aqui, algumas coisinhas que a gente precisa de falar, que tem uns mitos aí sobre o Warren Buffett, então continua aqui nesse vídeo que a gente vai comentar sobre isso na sequência, mas antes da gente falar, Sou Viver de Dividendos, você tá vendo aí, ó, o nosso blog aqui, ó, dá uma acessada lá, viverdividendos.org, acessa aí no seu browser, a gente tem muito material lá para quem quer aprender a investir na Bolsa Americana, aquele brasileiro, português, amante da língua portuguesa, que quer investir no mercado americano, a gente explica tudo ali, desde como abrir conta, fazer a parte tributária, analisar as empresas, tem muito material aqui já, então dá uma acessada lá, 27 milhões de pessoas já acessaram ali, muita gente acessa diariamente o nosso blog, então aproveita, entra lá, se inscreve aí no nosso canal, e a gente tem essa área de membros aqui, que é uma área onde eu coloco a minha carteira privada, né, minha carteira que eu construí para viver de dividendos, minha carteira de aposentadoria, com foco em aposentadoria. Eu coloco ali a carteira e coloco também o que eu estou comprando e as vendas que eu fiz, né? Meio que esse relatório do Warren Buffett que tem que publicar o 13F aí a cada trimestre ali para poder falar o que ele comprou, o que ele vendeu ali na empresa. Eu faço isso lá também, só que eu faço de forma recorrente, mensal. Todo mês eu estou atualizando ali os membros com relação a isso. Então, vale a pena, é uma opção para você poder, porque, cara, você precisa de construir uma carteira para a sua aposentadoria. Se você está dependendo só do INSS hoje para aposentar, meu amigo, tu tá lascado. O INSS está quebrado, as coisas não se resolveram, nunca vai se resolver. Então, você tem que ter um plano B. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar velhinho, tu vai precisar de comprar remédio, tu não vai ter dinheiro nem para comprar remédio, meu amigo. Tu vai ter que depender do seu filho. Olha a vergonha, vai ter que depender do seu filho para te sustentar na sua velhice. Então, é vergonhoso isso. Então, você tem que começar a agir agora. Você tem que começar a construir a sua carteira de investimento para que você tenha uma renda. Pode até continuar com o seu INSS. Eu não tenho nem INSS, pra você ter ideia. Mas você pode continuar até com o seu INSS lá. Mas você precisa de um complemento à sua aposentadoria. Tu não pode contar só com aquilo. Aquilo não vai cobrir a sua inflação. Não vai cobrir. Então, assim, eu construí uma carteira para quem tem esse objetivo de criar uma renda passiva a partir dos seus dividendos. É ali na nossa área de membros. Acessa ali que você vai ter todas as informações para abrir a sua conta lá e se inscrever no nosso serviço.
Vamos falar aqui sobre a carteira do Warren Buffett. Eu até fiz uma postagem aí, e aí foi a partir dessa postagem que eu falei assim, vou fazer um vídeo esse final de semana sobre o Warren Buffett. Aqui são as principais posições. Esse site aqui, ele traz a coisa um pouco mais legalzinha para a gente poder visualizar. A empresa do Warren Buffett que ele está operando é a Berkshire, que é essa empresa aqui, Berkshire Hathaway Holding. Ela tem posições em várias outras empresas, e aí a gente, através dessa empresa, a gente sabe o que o Warren Buffett está investindo. Então vamos dar uma olhada. A principal posição do Warren Buffett é a Apple, meu amigo. Ele tem só 50% da Berkshire da Apple. Então, assim, basicamente o cara está comprando a Berkshire, está comprando o Apple, meu amigo. Está comprando o Apple, basicamente, né? Então, a principal posição dele e o preço médio do cara é imbatível. É muito atrativo o preço médio dele. $39 que ele tem de preço médio na Apple. A Apple tá custando aí, ó, $182. É um retorno muito interessante que ele tem. O preço médio dele é muito forte na Apple. Já foi assim na Coca-Cola. A Coca-Cola hoje, ó, tá aqui, ó, na 4ª posição. Já foi uma das primeiras, né? Mas aí o preço médio dele não tá muito interessante na Coca-Cola ultimamente, né? $40, ele ainda tá legal, tá legal. Ó, a empresa tá cotada a 59 e ele tá com 40, tá bacana, mas não tá tanto igual a Apple. Para ele ter prejuízo na Apple, meu amigo, a Apple vai ter que fazer muita lambança para poder o Warren Buffett ter prejuízo na Apple. Mas enfim, ele deu uma reduzida, ele vendeu a Apple, né? Esse gráfico aqui em cima mostra as empresas que ele vendeu e o verdinho as empresas que ele está comprando, né? Então isso aí dá pra gente ter uma noção. Mas o que eu comentei lá no Twitter? Eu comentei até da questão do setor, né? Eu falei que, aqui ó, aqui ele abre aqui pro setor pra gente, ó. Cara, 51% da carteira da Berkshire, do Warren Buffett, é tecnologia. E a segunda maior posição é finanças, cara. 23% da carteira do Warren está posicionado em ativos do mercado financeiro. E depois 9% em energia e consumo ali, né? Vamos dizer assim, aquele consumo de grande massa, 10%. Vamos dar uma olhadinha nesses tops aqui, né? Vamos colocar aqui só. Tem um detalhe, né? Essas 8 primeiras ações aqui são mais de 80%, né, da carteira dele, né? Aqui acho que tem um gráfico aqui que ele até mostra aqui, ó, tipo, ó, os top 20 são 97%, e essas 8 aqui, ó, são quase 80% ali da carteira. Então, basicamente, tu tá comprando Berkshire, tu tá comprando essas ações aqui. E aí, eu não entendo por que a galera compra isso, né? Porque é mais, sei lá, na bolsa e comprar. Ah, mas, pô, Viver, o cara vai movimentar ali pra mim, vai gerenciar melhor, beleza. Mas, enfim, hoje em dia não tem muita dificuldade para você fazer uma análise de uma empresa, né? Antigamente era difícil de você conseguir material, aquelas partes todas, né? Mas hoje em dia é bem mais tranquilo essa parte aí. Mas, enfim, tá aí a posição. Mas a segunda posição, Bank of America, que é uma empresa financeira, né, um banco. A terceira opção, American Express, que também é uma empresa financeira. A quarta opção a gente vem com Coca-Cola. Depois a gente vem com a Chevron, que é uma empresa de petróleo. Você lembra da galera na Bolsa de Valores falando para você, não, essas indústrias de petróleo vão acabar, o petróleo vai acabar, vai tudo virar carro elétrico e o petróleo vai deixar de existir e tal. Mas, cara, o petróleo é usado para muitas outras coisas, entendeu? Então, a utilidade do petróleo é muito extensa. E mesmo assim, a questão dos carros elétricos não vai ser emplacada em todos os países assim, um piscar de óleo, entendeu? Então, tem mercados chaves assim, que eles vão estar investindo mais nessa questão dos carros elétricos. E aí ele comprou Chevron, Occidental Petroleum também de petróleo, né? E a Kraft. A Kraft ele está num prejuízo gigantesco. Acho que dessas top 8 aqui, a pior que ele tem é a Kraft. Eu já teria pulado fora da Kraft, né? A Kraft é aquela do Bis, não é? Acho que é aquela do Bis, se não me falha a memória, né? Acho que o Bis pertence à Kraft. E eu acho que pertence. Mas assim, eu pularia fora, não estaria muito posicionado ali. Mas enfim, ele está num prejuízo bem grande aí na Kraft. Ele está com um preço médio de $77, né? E aí, ó, 36, 34 doletas da Kraft agora. Deve ser por causa dos boicotes aí, devido à propaganda lacrate, né? A gente sabe muito bem como é que essa galera trabalha, né? E ele tem aí, no 8ª posição, a Moody's, né? A Moody's ali,
Ele está aí com uma posição bem interessante, com preço médio atrativo, $57. Ó, o Moody's está lá, $370. É padrão Apple. Tem que detonar muito para poder levar prejuízo, né? Então ele tem aí umas posições assim muito fortes, que eu acho que é a Apple e a Moody's, que são os maiores retornos dele, né? Essas aqui são as top empresas, né? Ele reduziu um pouco. A Apple comprou mais empresas de petróleo, né? Tá apostando aí no contramercado, falando que o petróleo vai acabar. Agora, antes da gente descer para as outras ações, para você ter uma noção, né? Eu vou só fazer um comentário aqui, porque esses dias postaram lá no Twitter falando: não, você não tem que investir em ações de dividendo, que esse negócio de dividendo aí é furada. O próprio Warren Buffett já mostrou que ele não investe, não distribui dividendos na Berkshire. O cara que comenta isso, o cara, não tem o que explicar. É idiotice, porque faz sentido, para pensar. Faz sentido você comprar a ação da Apple, receber os dividendos da Apple e distribuir na Berkshire? Não faz sentido, né? Tem que ser muito burro para poder fazer isso, né? Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Tem que ser muito burro se ele fizesse isso. Porque ele estaria pagando ali 2 vezes, né? Então, assim, por isso que ele não distribui esses dividendos. Ele sempre faz recompra desses dividendos. Mas se você for ver na top 8 empresas do cara, todas aqui são de dividendos. Todas. E aí, moral da história, eu fiz um post falando, até postei isso aqui pro cara, né? Warren Buffett. O cara é um investidor de dividendos. Aqui, ó, mandei esse post aqui pra ele, ó. Warren Buffett é um investidor de dividendos. É óbvio que o cara é um investidor de dividendos. Por quê? O cara compra só ação de dividendos. Se você for ver a lista das empresas dele, a grande maioria dessas empresas aqui são empresas de dividendo. A própria Apple, que ele tá lá com 50% posicionado na Apple, é uma empresa de dividendo. E mais, é empresa de crescimento de dividendos. Crescimento de dividendos, tá? E se não me falha a memória, acho que a Bank of America a American Express a Coca-Cola é Centenária, uma empresa de crescimento de dividendos. Dá pra gente conferir isso aqui. Tá meio desatualizado, mas assim, pode ser que demore, né? Lista de empresas crescimento de dividendos. Aqui, ó. É que é um puxo um pouco grande, mas eu acho que, se eu não me falha a memória, a BEC tá aqui, ó. Bank of America, tem 9 anos crescendo dividendos. American Express, AXP, deixa eu ver aqui, ó. Vamos bater o código aqui pra gente ver se acha. É AXP mesmo, o código da American Express? É isso mesmo. A American Express não é empresa de crescimento de dividendos, mas a American Express distribui dividendos, se não me falha a memória. Mas enfim, essas empresas aqui deles, Coca-Cola, vamos dar uma olhada na Coca-Cola aqui, ó. Ó, Coca-Cola, 60 anos distribuindo dividendos crescentes. Então, assim, a boa parte dessas empresas aqui são de dividendos. E o cara vira para mim e fala que o Warren Buffett não compra empresa de dividendo, porque a Berkshire não distribui dividendos. Pá, beleza, mas todas as empresas, a grande maioria das empresas lá dentro são empresas de dividendos. Então, sim, o Warren Buffett é um investidor de dividendos. E aí foi o que eu falei com vocês. Tu não tem que seguir à risca a estratégia do Warren Buffett, mas tem que entender ali que caminho o cara está seguindo. Você vê que o cara compra empresas de dividendo. Então, esse é o caminho. Empresas de dividendo. Primeiro passo para você entender, entendeu? Segundo ponto, você pode observar os setores em que o Warren Buffett está investindo. Ele está posicionado em tecnologia, beleza? Mas ele não tem um monte de empresas de tecnologia. Ele só está basicamente com a Apple e mais alguns gatos pingados. Inclusive, eu já fiz um post das falhas do Warren Buffett. Ele comete erros também. Aqui, ó. Você pode ver que tem prejuízos gigantes aqui na carteira dele. Aqui, ó. A própria Kraft. É um prejuízo gigantesco. Ó, essa aqui, a Citigroup tá 3%. Eu não vou nem considerar porque tá pouco, entendeu? Aqui, ó. A Paramount, 62% de queda na Paramount. Então, tipo, ele tá até vendendo. Já tá até realizando prejuízo. Não é sócio torcedor também, hein? Pra quem não sabe o que é sócio torcedor, dá uma olhada aqui nesse post. Aqui, esse post, inclusive, tem uma lista com todas as empresas de crescimento de dividendos. Está desatualizado um pouquinho, mas dá para você servir de base de estudo, né? Mas a gente tem um outro post aqui, ó, que é sócio torcedor.
Que eu explico para você não ficar investindo na bolsa e torcendo para que a empresa melhore, entendeu? Porque tem que ser realista, cara. A empresa não está dando retorno, vai lá e vende a empresa, faz igual com o Warren Buffett. Aprenda isso com ele, entendeu? Aprenda isso com ele. Então ele tá reduzindo algumas posições. Aqui são as outras. Vamos lá então. Ó, Liberty, que é uma empresa de seguro. O pessoal fala, ele adora seguradora, mas ele não tá tão posicionado assim em seguradora não, tá? A gente tem aqui HP, que ele tá liquidando, o cara tem 687 milhões na HP, é muita coisa. Tá com prejuízinho lá de 20%. Enfim, tem algumas outras aqui, ó, Liberty, Sirius, Liberty, Diageo, que também é de crescimento de dividendos, que vem de bebidas, vende whisky, essas bebidas assim mais destiladas, né? Vanguard, tem SPY, a gente tem aqui, deixa eu ver aqui, passei algumas, teve um rapaz até que falou, pô, eu não sabia que o Warren Buffett estava posicionado na Nubank, ó. Tem até Nubank aqui na parada, tá até com 10%. Até um outro usuário nosso lá no Twitter falou, não, o cara estava desde antes do IPO da Nubank. Mas é uma outra empresa do sistema financeiro. Alif Finanças, né? Também está posicionado ali, está com prejuízo. Agora tá bom para comprar empresa financeira, porque tá tudo despencando, entendeu? Tá tudo despencando. Mas tem T-Mobile, que é uma empresa já de Snowflake. É uma empresa de tecnologia. Está posicionado com 1,2 bilhão. Preço de $212, tá? Mas, enfim. Tem uma posição pequena na Amazon. Tem uma posição pequena na Amazon. Isso aqui, galera, ó, por exemplo, ele comprou Visa, Mastercard e American Express. A American Express é a maior posição dele. Isso aqui eu considero a American Express como um dos maiores erros dele, entendeu? Você tá falando assim, pô, mas Viver, o cara tá com 198% de ganho, tá com $71 de preço médio da American Express. Ele tá com o preço médio que ele comprou lá atrás. Imagina se ele tivesse comprado a Visa ou a Mastercard. Nisso aqui ele vacilou. Nessa análise, era para ele ter identificado que a Visa e a Mastercard iam se sair melhor do que a American Express. E aí ele não teve esse feeling, perdeu muita oportunidade de ganhar. Porque, tipo assim, às vezes você perde, não quer dizer que ele perdeu dinheiro, mas ele perdeu a oportunidade de ganhar muito mais. Se ele tivesse comprado a Visa e a Master, ou a Master, ele teria ganhado muito mais, entendeu? Eu já tenho Visa há bastante tempo. Visa, inclusive, é uma das melhores posições da minha carteira. Tá sempre ali no top rentabilidade, tá? Então a gente tem Visa e Master, mas ele tem lá 2,1 bilhões. Eu devo ter $2 mil, o cara tem 2 bilhões, tá? Deve ter mais de $2 mil, né? Mas enfim. E a Mastercard, eu acho aqui desses dois, tá? Entre Visa e Mastercard, se eu tivesse que apostar hoje, tivesse que fazer uma aposta hoje, eu iria de Master. Se tivesse quando eu fiz uma aposta lá 10 anos atrás, eu fui de Visa. Mas eu também errei nesse ponto. E hoje eu acho que a Mastercard é a melhor opção. Eu trocaria para Mastercard. Mas ele comprou as três. Isso aí também é interessante, né? Tipo assim, quando ele entra num setor, ele tenta diversificar ali dentro, às vezes, daquele setor, tá? Pode ver que coisa interessante. A própria questão do petróleo. Ele comprou duas gigantes ali de petróleo, entendeu? Então, tem outro banco aqui. Essa aí é a posição do cara, entendeu? Então, ele está aumentando posição nessas petrolíficas. Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente ter uma noção, ó. Performance History. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante pra gente. Ele tá mais ou menos aí batendo, tá andando junto com SP. Por quê? Ele tá muito posicionado em Apple. E a Apple é uma posição considerável ali no SP, né? Então, ele vai acabar, vamos dizer assim, acompanhando o retorno do SP também nesse ponto, tá? Mas o retorno dele é fantástico, cara. Tipo assim, ele tá sempre acima do mercado nesse ponto. Mas aí, ó, é isso aí, galera, ó, tá uma posição gigantesca em tecnologia. Você acha que, tipo, não, deve ser por causa, deve ter um monte de empresa de tecnologia. Não, o cara tem poucas, só que ele escolheu bem as empresas de tecnologia. Ele foi na gigante lá, né, na Apple, né. Mas, assim, o destaque meu seria para essa parte de finança, né. Aqui, ó, aqui a gente dá uma ideia, né. Quais as principais ações financeiras? Bank of America e a American Express, que são ações antigas dele. Ele tem muito tempo essas ações, entendeu? Então é isso, galera, ó. Então essa é a posição do Mr. Warren Buffett em 2024. Serve para a gente ter um norte, né, para ter uma noção
de talvez fazer uma construção de carteira ali com um design um pouco parecido com o dele, se você quiser, né? É que eu falo sempre, não se posicione, tipo assim, exatamente igual, entendeu? Mas tenta distribuir ali. Ele tem ativos há muito tempo, então obviamente ele vai ter um pouco centralizado em alguns ativos, porque o cara vai ao longo do tempo comprando mais daquele ativo que foi se desempenhando um papel melhor ali, que teve algumas oportunidades, ele vai aportando mais. Mas um outro ponto interessante, que tem muita gente que eu falo assim, diversificação. Apesar do Warren Buffett ser um cara assim muito bom na bolsa, olha quantas posições ele tem, 41, entendeu? 41. Então assim, tente diversificar, coloque aí pelo menos, o cara pensa assim, pô, mas quanto de diversificação? Tem um vídeo meu que explica sobre quanto que você precisa de diversificação, diversificação, qual a quantidade ideal de ações que você precisa de ter e o percentual. Então dá uma olhada nesse vídeo, pesquisa aí no nosso blog, igual eu estou fazendo, que aí você vai pegar uns insights sobre isso aí. Mas outro ponto é diversificação. Então é isso, meu amigo. Para aquele cara que fica falando aí, o Warren Buffett, ele não é um investidor de dividendos, ele não distribui dividendos na Berkshire. É óbvio que não vai distribuir na Hathaway. Por quê, meu amigo? Ele já compra empresa de dividendo, não faz sentido ele ter que distribuir de novo. Mas é isso aí. São esses pontos aí. Deixa eu tomar até uma água que eu até engasguei aqui a garganta. Descer um negocinho que melhor pra garganta. Mas são esses pontos aí, eu ia até trazer um balancinho aqui de cada uma das empresas, mas vai ficar grande demais o vídeo, eu não quero deixar ele muito extenso. Mas para quem quiser dar uma olhada, tem esse site aqui, ROIC.ai. Eu falei também sobre ele aqui, ó, tem um review que eu fiz aqui sobre ele, ó, ROIC.ai, ó. É uma opção, o Morningstar, bate lá a empresa, faz uma análise aí do balanço da empresa. Ó, a Apple tá tinindo, não tem o que ele reclamar da Apple, crescendo cada vez mais. Então, é uma empresa interessante. Tem um detalhe que eu queria falar com vocês. Ele comprou a Apple, mas ele perdeu uma das maiores oportunidades da bolsa, né, meu amigo? Ele, como grande investidor, né, não podia ter dado esse vacilo, né? Não podia ter perdido essa oportunidade da Nvidia. Será que ele tá vendo alguma coisa ali de tipo assim, pô, que ele falava antes também, essas empresas de tecnologia, não sei não, hein, melhor a gente não entrar nisso aí não. Ele fez algumas cartas já falando sobre isso e depois acabou que a maior posição dele é a empresa de tecnologia. Então assim, ele perdeu esse boom aqui da Nvidia, hein? Ele podia ter comprado aqui, ó. Podia ter comprado aqui em 2022, entendeu? Mas, ó, a Nvidia sempre, foi o que eu falei com a galera, a Nvidia surfou a onda de mineração de Bitcoin, e aí precisou de muita GPU, os caras, surfaram aquela onda. Aí caiu. Aí depois veio aquela parada de realidade virtual, na época lá do Facebook ainda. Aí deu uma outra subida na Nvidia. Aí acabou aquela onda, caiu. Aí agora veio a onda da IA, que precisa de muita GPU. Aí a Nvidia surfou de novo. A Nvidia é uma empresa de sorte, meu amigo. É isso que a gente falaria? Não sei, hein? Tem alguma coisa aí nessa parada aí meio estranha, né? É muita sorte, muitas coincidências, né? Mas o ponto é o seguinte, meu amigo. A galera que tá investindo na Nvidia tá sorrindo daqui até aqui. Tá mais do que o Warren Buffett. Tá mais feliz do que o Warren Buffett. Mas vamos ver até quanto tempo vai levar para ele abrir posição na Nvidia. Se ele abrir agora, lascou, né? Ele vai esperar a próxima onda, provavelmente, né? Mas vamos acompanhando. Eu gosto sempre de ir traqueando esses caras grandes aí, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, que aí vai te sinalizar para mim que, tipo assim, traga mais vídeos de grandes investidores pra gente poder fazer um review do balanço do cara, da holding do cara, né? As posições do cara. E a gente vai falando sobre isso. Tem alguns caras bem interessantes aí pra gente trazer, mas preciso ver se vocês estão curtindo isso daí ou não, então deixa um like aí que vai me ajudar a ter essa noção. A gente fica por aqui, eu agradeço a todos aí que me acompanharam no vídeo, se inscreve aí no meu canal se você ainda não está inscrito e principalmente segue a gente lá no nosso blog viverdividendos.org e aqui no nosso Twitter, que eu sou bem ativo lá, publico quase todo dia uns 3 posts lá no Twitter. Um abraço e até a próxima, galera, valeu!